enquanto o mundo inteiro tem como caríssimo processo de manipulação farmacológica, o Brasil tem insumos fantásticos e preços bem baixos. E tecnologia lá em cima. Tem partículas, tem insumos que entram em lugares que outros não. Enfim, nós vamos conversar sobre isso com a consultora da farmacotécnica, Leandra Sá, que é uma farmacêutica de primeira. Leandra Sá é farmacêutica consultora da farmacotécnica e é assim, um ícone em Brasília. A gente vai falar sobre esse nicho tão específico e me agrada muito, que é o da manipulação. Basicamente, qual é a grande vantagem dessa farmacologia manipular? Na verdade, isso tem ganhado, Mônica, cada dia mais adeptos e mais procura. Por quê? A gente tratar uma pessoa com as suas características específicas sempre traz benefício. Sim. Né? Há um tempo atrás, o que se imaginava, houve o projeto Genoma, né? Sim. A grande pesquisa mundial para decifrar o genoma humano. E a gente imaginava, a ciência imaginava, que encontrar uma diversidade gigantesca no ser humano. Sim. E isso não se confirmou. Geneticamente, o ser humano é muito simples. Tá? O que muda? A interação desses genes com o ambiente. Então, a partir do momento que eu sou regida pelo meio, mesmo que eu e você tenhamos a mesma característica genética, isso vai se expressar de uma forma totalmente diferente. Então, o que parecia quebrar a questão da individualidade ganhou mais força ainda. Verdade. Tá? Ganhou mais força ainda. Hoje a gente tem estudo de farmacogenética, se você responde ou não para determinado medicamento. Então, de uma forma prática, no dia a dia, você pode precisar de uma dose de um medicamento e de outra. Ou seja, é uma personalização. Completamente. É uma alta costura do medicamento, do suplemento. É feito sob medida para você. E tem algo que me preocupa, que me perguntam muito com a questão de hormônio, por exemplo. Tratamento de hormônio, reposição de hormônio. E como a gente está lidando muito com a questão dos 60 mais, do amadurecimento, o que você pode dizer de novo, de interessante para a questão da menopausa? Tanto os efeitos, né, que são bem estressantes, mas quanto a ficar bem pós-período de menopausa. Eu posso dizer isso porque eu estou chegando nessa fase, então é uma preocupação minha. Né? E na verdade, tanto o homem quanto a mulher, a gente precisa se preocupar com essa fase que é o declínio hormonal, um declínio abrupto. Porque assim, declínio hormonal a gente tem a partir dos 30 anos de idade, todos nós, homens e mulheres. Só que na mulher isso chama mais atenção porque é marcado. Visível. É visível, você tem muitos sintomas, tá? O pior da menopausa não são os sintomas. O pior da menopausa são as consequências que a queda dos hormônios traz. Então, por exemplo, até a menopausa, os homens têm mais chance de infarto do que as mulheres, porque nós temos a proteção do estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Depois da menopausa, essa chance se equivale, porque a gente perde a proteção cardíaca. Olha só. Após a menopausa, a chance de uma mulher ter uma osteoporose se eleva absurdamente. Eu que o diga. Então, a gente tem aumento da chance de osteoporose, aumento do risco cardíaco, perda cognitiva. É na fase que acontece. Por que depois da menopausa a mulher tem mais depressão? Porque esses hormônios fazem a diferença no humor. Fora nascimento de pelos e etc. Toda a parte estética, né? A gente ganha peso com mais facilidade. Em locais indesejáveis, etc. Agora, a reversão, por exemplo, pode ser que essa questão do que sente com a menopausa, né? O próprio coração, algumas diabetes, osteoporose, pode ser revertida? Então, a palavra correta acho que não é reversão, é a prevenção.
sabe, dos problemas mais intensos. Então, quando você introduz hormônio, óbvio que hormônio tem que ter prescrição médica, tem que ter um acompanhamento assíduo, não é para o resto da vida, sim, tem a fase certa para entrar. Então, assim, quando você utiliza os hormônios, se não houver contraindicações, porque infelizmente nem todas as mulheres podem utilizar. Sim. Na fase certa, você previne complicações e você previne essas consequências. Entendi. Então é possível retardar, minimizar esses Entendi. Quadros mais sérios. Leandra, a mulher gosta e se preocupa com a questão estética. Eu vejo isso, eu já vi gastos absurdos. Teve uma vez que eu fui comprar um creme para o pescoço, nunca mais me esqueci, de uma super mega marca, e ele custava R$ 597. Quase que eu deixei meu carro lá para vender, mas achei muito caro. A minha pergunta é: cremes funcionam? E se funcionam, o quanto o manipulado funciona mais? Porque eu tenho a experiência, você sabe disso, do quanto a minha pele mudou lavando com uma espuma de 30, 80, 90 reais. Entendeu? Bem feita, manipulada para meu tipo de pele. Isso existe, eu não estou dizendo que há um engodo internacional, não, mas o manipulado é acolhido. A questão da estética com o manipulado, eu acho que o brasileiro ainda não descobriu a importância e o potencial que Sim. isso tem. Tá? Na verdade, até deixa eu corrigir uma fala. A farmácia de manipulação do Brasil é a maior do mundo. E é a melhor do mundo. É mesmo? É a melhor do mundo. Menos valorizada do que em outros países. Nos Estados Unidos, para você fazer uma fórmula manipulada, você gasta uma fortuna. Tá? É verdade. Aqui no Brasil é muito mais acessível, até pela quantidade, diversidade e a nossa expertise. Sim. E o próprio público, né? Uma demanda que existe é que não seja tão inacessível. Bom, e por que na estética as pessoas não perceberam ainda? Porque imagina, antigamente a gente entendia que a pele eram 3 tipos, né? 4, oleosa, seca, normal e mista. Hoje os estudos demonstram que existem 17 variações possíveis de pele. Então, se você tem um médico que consegue identificar suas características e atuar em 17 características, Verdade. Imagina que o teu resultado não vai ser muito melhor. Fora que uma marca de mercado com produto de livre comercialização, você não sabe as concentrações de ativo que estão dentro daquele Sim. produto. Na farmácia isso é declarado. Então a gente trabalha com concentrações que foram estudadas e que demonstraram efetividade. Né? Então, assim, primeiro, a personalização se sua pele é oleosa, seca, se tem áreas de... Hoje, Mônica, a gente tem nanotecnologia aplicada à manipulação. Olha isso. Eu tenho um produto que se chama Drone, eu gosto muito desse produto. Chama Drone porque ele entrega em cada centímetro ou milímetro da sua pele o que ela precisa. Ele é tão inteligente que tem um processo que se chama quimiotaxia, que aqui nesse pontinho ele olha se precisa de hidratação, se aqui precisa de anti-ruga, se aqui ele precisa clarear. Que isso? Então, e é tecnologia brasileira desenvolvida aqui no Centro-Oeste. Então a gente tem nanotecnologia aplicável à farmácia de manipulação. Então eu posso personalizar. No produto que você usa hoje, e toma aqui a liberdade de dar um spoiler, né? A gente trabalha com nanotecnologia. Porque é impressionante, eu não falaria. Meu rosto fica... eu não uso primers e blá, mas o rosto fica parecendo assim uma seda limpo. E um hidratante depois, quer dizer, não é nada. Agora, eu sinto a qualidade na pele, sabe? E outra coisa, que é uma preocupação que a gente trabalha... Há uns 3 anos eu desenvolvi uma linha, foi 1 ano e meio de pesquisa dentro do nosso laboratório para desenvolver uma linha de veículos que não tivesse 57 substâncias que podem causar alergia.
Para você formular um creme, é muito mais difícil retirar coisas do que colocar coisas. Olha. Porque durante o período de validade, eu tenho que assegurar que aquilo não se contamine, que o que tem lá dentro não degrade. Então tem uma série de componentes que são clássicos. Que fantástico. E a gente desenvolveu uma linha dos veículos, que é onde você coloca os ingredientes ativos, Sim. com essa característica. Foi 1 ano e meio de pesquisa. A fábrica da farmacotécnica é aqui, né? A farmacotécnica é genuinamente brasileira. Conheci a fábrica lá perto do Parkway, ali, naquela fazenda. Mas em cada unidade da farmacotécnica a gente tem um laboratório. Porque olha só, se eu faço o seu produto de um jeito, do outro, cada fórmula é única. Então não tem um padrão. Eu faço para cada pessoa e cada vez que você vai lá fazer é feito naquela hora. Então a comparação da costura é muito aplicável. Muito. A farmacotécnica dele cresceu, né, ao longo de 45 anos 45 anos. e criou uma indústria. Então nós também temos uma linha de cosméticos e de suplementos que é industrializada, né? Mas o nosso forte continua sendo a manipulação das fórmulas individualizadas. Que pode ser de mamando ou caducando? Criança também pode usar? Nossa, criança é muito beneficiada. Umas fórmulas antialérgicas muito bacanas. Além de medicamento, hoje em dia está muito em voga a personalização do suplemento. Então, por exemplo, nem todo mundo precisa de vitamina A, nem todo mundo de zinco, ou as doses podem variar demais com a idade. Então, na parte de suplementação, né, e de nutrição funcional, a aplicabilidade da manipulação é ainda maior. Porque, eu quero uma fórmula para imunidade. Se você tem de 1 a 3 anos, é uma coisa. Se você tem de 3 a 5, é outra. Se você é um idoso, é outra. Ou se você é uma pessoa adulta. Então, a gente personaliza exatamente o que a pessoa precisa por faixa etária, por fase da vida, né? E por falar em fase da vida, a gente quer a farmacotécnica na fase dos 60 mais. A gente adora essa faixa etária, né? Nós temos uma interação muito grande com esse público, porque hoje, até esse fim de semana na internet rolou um monte de comparação, né? De 60 anos antes, 40 anos antes e hoje. Então, o que acontece? Hoje 60 anos é jovem, né? É uma pessoa jovem que ainda tem muita coisa para fazer na vida. Então a gente contribui muito com isso, com essa qualidade de vida, com essa prevenção, com a pele bonita. E eu agradeço a sua presença aqui, minha admiração sempre por você e seu trabalho. Obrigada, é recíproco e eu que agradeço em nome da Farmacotécnica. E é isso, gente, é conhecer, essa é a palavra.